Hoje vocês vão estudar comigo, tá? Esse vídeo aqui é basicamente eu estudando pra minha prova de hoje, quarta-feira. E, inclusive, o meu vizinho tá fazendo um baile funk agora, então eu espero que não esteja saindo no meu vídeo. Eu tô num cenário diferente, porque eu achei que seria interessante, então eu estou de pé pela primeira vez. Não é pela primeira vez, mas enfim, é um vídeo de pé. Eu espero que vocês gostem. A aula que eu vou estudar hoje é Psicologia da Educação. O meu curso é Licenciatura em Artes Visuais, então licenciatura é o direito que você pode ter para exercer em sala de aula do Estado e essas coisas. Então, por que Psicologia da Educação nesse curso? Porque é relacionado à educação e é uma área que é do meu curso. Com a Psicologia da Educação, eu entendo que é uma ponte entre o fazer artístico e o processo de aprendizagem do aluno. Compreensão do desenvolvimento, eu entendo cada faixa etária, a mediação de como me relacionar com esses alunos, gestão de aula e motivação, e o principal de todos, inclusão e diversidade, que eu acho primordial. Um professor competente, ele é capaz de planejar aulas que respeitem o tempo do aluno, potencializa essa capacidade criativa. A psicologia da educação, ela não investiga só o que acontece, ela investiga o como, o porquê acontece. Ela vai me ajudar a criar boas estratégias pedagógicas, que sejam mais eficazes, né? Porque a gente quer ensinar e a gente quer que seja uma boa aula. Então, com a psicologia da educação, eu vou entender um pouco mais sobre a parte realmente do ser humano e como potencializar isso em cada faixa etária. Então, vamos entrar na parte da psicologia do desenvolvimento. A gente tem três módulos super importantes, que é o físico, cognitivo e psicossocial. Cada uma delas vai mudando conforme a faixa etária, certo? Então, a gente, no físico, a gente vai ter a coordenação motora fina, a gente vai entender um pouco sobre o rabisco, né? As gramatuchas. Também tem a percepção visual, que vai mudando conforme a idade, né? Capacidade de ver profundidade nas coisas. Também tem a questão de energia, quando é uma criança, é uma energia, tipo assim, explosiva, né? As crianças estão sempre em constante movimento, e é, tipo assim, a vida delas. Agora, na adolescência, são picos que acontecem, tipo, normalmente tem mais uma introspecção. Então, o adolescente tá numa fase mais sobre ele, então ele fica mais calmo, e aí, de vez em quando, dá um pico de tipo, uou! E é isso. O professor tem que se virar com tudo isso. Também temos o cognitivo, e no cognitivo nós temos o pensamento simbólico, a lógica é mais flexível. Com o tempo, né, vai mudando a percepção dele e ele vai entendendo, a lógica da cabeça dele vai mudando. E no psicossocial é a parte de identidade dele. A interação social é essa parte, então, desde o brincar consigo próprio até a parte que ele tá mais familiarizado com um grupo e se encaixa dentro de grupos. Nessa fase, então, mais desenvolvidos, normalmente eles utilizam da arte como um grito, né? É onde eles se expressam normalmente, principalmente os adolescentes. Então, vamos para uma parte que é muito importante, a variação de criação. Cada indivíduo, ele tem três coisinhas que montam ele. Então, o primeiro é a genética, o DNA. Então, pode ser que ele tenha preposição, enfim, pode ser que a tendência seja ele ser alto. Depois vem o ambiente que ele está. A família, a cultura, enfim. Pode ser que nesse lugar ele não tenha comida. Pode ser que ele não coma o suficiente. Então, essa parte genética dele vai ser meio que apagada por causa desse ambiente. Então, ele não vai crescer o suficiente, o quanto ele poderia crescer, pois na onde ele vive não tem condições o suficiente para isso acontecer. E, por último, a maturação, que é o tempo de desenvolvimento dessa criança adolescente. Nós, como professores, nós temos que observar, diferenciar o ensino de cada aluno, cada um tem um tempo diferente de aprendizagem. A gente tem que fazer perguntas sobre o que aquilo significa, sobre como a pessoa está. A gente tem que criar um ambiente seguro para que ela possa conversar com a gente. A gente tem que fazer conexão com a vida real. Então, do que adianta eu ensinar o conceito que não tem relação com a sua vida, sabe? Com as coisas que você vê. Sempre trazer o conteúdo para um lugar de reconhecimento. Valorizar o processo. Gente, a gente não quer resultado, a gente quer que vocês produzam, a gente quer que os alunos produzem as coisas, a gente quer ver como ele fez todas as camadas até chegar no produto final, entendeu? O produto final é só o produto final. O importante mesmo é valorizar o processo de toda a criação. E, o mais importante, não forçar a maturação. Até porque, né, como é que eu vou querer que uma criança de 2 anos faça uma Mona Lisa realista? Eu não sei fazer uma Mona Lisa realista. Então, respeitar o tempo. Se vocês verem que eu tô olhando pra baixo, é porque eu tô com a minha cola aqui pra eu lembrar de tudo que eu tenho que falar na prova de hoje. Então, me respeitem. O principal teórico que a gente estudou foi o Jean Piaget. Jean Piaget? Enfim, esse cara aí. Eu vou ler uma frase dele que eu achei bem legal. A inteligência não é um dom, é uma construção. E a gente vai aprendendo com o tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele foi um biólogo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante sobre ele, é que quando ele era pequenininho, tipo assim, sei lá, uns 9 anos, ele desenvolveu a própria pesquisa científica. Tipo, ele já começou a fazer a própria pesquisa, sendo criança. E, tipo, realmente uma pesquisa acadêmica, sabe?
bizarríssimo. Enfim, ele era uma pessoa muito inteligente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, ele era biólogo, ele tinha fascinação pelas adaptações dos organismos, sabe? Molusco, passarinho, adora. Nossa, ele adorava essas coisas aí. Outra coisa sobre ele. Em Paris, em 1919, ele trabalhava nos testes de QI, sabe? Foi aí que começou essa teoria dele aqui, que ele pesquisou. Foi a grande descoberta, que foi o quê? Ele ignorou os acertos e focou nos erros. Das crianças, principalmente. Porque ele via que, tipo, cada criança respondia de uma forma diferente. Então, tipo, ele começou a perguntar pra elas o porquê delas escolheu aquelas opções que não eram certas. E aí, elas explicavam pra ele como que foi o raciocínio delas pra chegar naquela resposta. E, tipo, fazia total sentido com o pensamento que elas tinham sobre aquilo. Então, ele descobriu que as crianças, elas não pensam menos que a gente, elas pensam diferente. Elas têm uma lógica própria na cabeça delas. Faz total sentido pra cada fase que ela tá da vida. E aí tem uma coisa muito legal que é chamado esquemas. São o quê, né? São estruturas mentais que a gente usa pra organizar as experiências. São tipo pastas organizadoras, tem várias coisas assim. São várias pastas que a gente tem na nossa cabeça, que a gente vai pegando as coisas do mundo e vai colocando, organizando dentro dessas páginas, e aí a gente consegue formar o nosso pensamento lógico. E como que a gente vai aprimorando essas pastas? Porque o nosso esquema, eu, por exemplo, como uma pessoa de 21 anos, tenho um esquema completamente diferente de uma criança de 1 ano, certo? A gente tem conhecimento sobre o mundo completamente diferente. Então, existe uma assimilação. Então, uma criança, quando ela vê um gato, por exemplo, mas ela só teve contato com cachorros na vida dela, ela vai chamar o gato de cachorro. Por quê? Porque ela vai notar que aquele animal tem 4 patas, ele tem um rabo, ele é peludo, e o bicho que ela tem contato é um cachorro. E um gato tem as mesmas coisas que um cachorro. Então, automaticamente, ela assimila dentro da cabeça dela que eles são a mesma coisa. Tá errado? Não tá. Assim, você não precisa repreender ela por causa disso. Mas aí vem a acomodação. Você vai falar, não, esse é o gato. E aí ela vai começar a reestruturar isso que ela tem dentro da pasta dela. Então ela vai começar a entender que isso é uma coisa e esse é outro, mesmo que eles sejam parecidos. Então ela aprende que o gato é uma nova categoria. Aí, entendeu? Então a gente tem a assimilação de uma coisa ser parecida com a outra, e a gente fica, então isso quer dizer que é tipo isso. Aí a pessoa vai falar, não, isso aqui é assim, e esse aqui é diferente assim. Aí você fica, tá, então é uma outra coisa. E aí, dentro da sua pastinha, vai criar uma nova categoria. Conforto criativo é fundamental para um bom desenvolvimento. Então tem o conforto, quando você já, tipo, já sei. Aí chega uma nova informação que você fica, que é isso? Aí você fica desequilibrado, porque você fica, meu Deus, o que é isso? Aí você fica, tá, isso é essa coisa aqui. Aí você fica confortável e aí gera uma nova informação bem mais complexa sobre esse assunto. Espero que esteja dando pra entender o que eu tô querendo passar, porque... e eu espero que eu me lembre disso hoje. Não acredito que eu vou ter prova, gente. Fim dos tempos. Vamos lá pra outra categoria, então. Mapa da construção cognitiva. Então a gente tem agora as faixas etárias pra gente conseguir pra gente conseguir organizar melhor. Vou ler pra vocês. Temos o sensório motor, que é de 0 a 2. Pré-operatório, que é de 2 a 7. Operatório completo, que é de 7 a 11, operatório formal, que é mais de 12 anos até o resto da vida. As idades, elas são aproximadas, tá? Tipo, pode haver atrasos nessas fases ou um avanço mais rápido. Mas uma coisa muito importante, ninguém pula fases. Então, todo ser humano vai passar por todas essas fases. Pode ser mais rápido ou mais devagar, mas vai ser isso. Vou falar um pouquinho sobre cada uma bem reduzido, porque esse vídeo tá ficando muito grande e não era o objetivo. Então, sensório motor. É quando o bebê aprende 100% motor. Então, tudo pra ele, a forma dele conseguir entender o mundo é pegando, é sentindo, é colocando na boca, é sentindo todos os sentidos mesmo do corpo. Então, ele aprende assim, ele entende que, tipo, ele pode abrir e fechar a mão. Movimento de pinça é esse momento, muito importante. Como é que ele vai segurar um lápis no futuro? Então, ele tá começando a aprender a usar a si próprio. Agora, o pré-operatório. Ele já domina uma linguagem, então ele já consegue falar. Ele também tá na época do faz de conta, do egocentrismo, que não confunda com o egocentrismo de um adulto. O egocentrismo nessa fase é porque ele ainda não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se ele tem um brinquedo que deixa ele muito feliz, a outra criança vai olhar e vai falar, nossa, ele tá feliz, também quero. Então ele pega pra ele, e aí ele fica feliz. Só que ele não entende que a outra pessoa, a outra criança, vai ficar triste sem o brinquedo, porque ele tá feliz. Então, é pra outra criança tá feliz também, entendeu? É tipo um egocentrismo bem diferente. E também o animismo, que é dar vida a objetos. Agora, o operatório concreto. Agora, a criança já consegue fazer
processos reversíveis. Então, saber que 2 menos 1 é 1, por exemplo. Ou então, que se você tiver um copo de água, um copo mais comprido, e você jogar essa água ali, a água não aumentou. Ela continua a mesma. Ele já consegue perceber isso. Ele também agora consegue classificar objetos. Na arte, é aquele momento que a criança quer que o desenho seja mais parecido com a realidade. Ah, isso não tá tão parecido. Eu queria que ficasse mais parecido. E agora, por último, o operatório formal, que é mais de 12 anos. Aqui, a criança já tem capacidade de entender os pensamentos mais abstratos. Então, ela não precisa de fatos ali para que ela consiga imaginar possibilidades. Então, aqui é o momento que ela começa a criar o próprio mundo dela. Ela já consegue entender que o mundo pode ser além. Ela tem um outro sistema lógico e ela já consegue entender, tem a compreensão do que é uma arte conceitual. Então, tipo, ela entende que uma tela em branco pode ser um sentimento. A arte agora, para ela, é uma prática mais profunda, é reflexiva, metafórica, filosófica. Estamos chegando no final, aguenta um pouquinho. Estuda comigo sobre isso. Na sala de aula, a troca entre professor, aluno e objeto de conhecimento é fundamental, porque o aluno não é vazio. O aluno ele tem a própria bagagem de vida e você, como professor, vai mostrar o objeto de conhecimento, vai falar sobre a sua bagagem, que você entende sobre esse objeto de conhecimento, e o aluno vai trazer o que ele entende sobre aquilo também. Então, uma boa aula é quando você tem essa troca entre os saberes. Então, vamos lá. Na teoria de Piaget, o que a gente tem que fazer? Respeitar os estágios, valorizar os processos, criar desequilíbrio e estimular a experimentação. O objetivo de tudo isso, no final, é gerar autonomia, criar uma pessoa que não só repete o que é proposto para ela, mas sim uma pessoa questionadora, reconstrói a própria realidade. A gente quer uma pessoa que seja livre, uma pessoa que tenha a capacidade crítica de entender o que é bom ou não para ela. Esse é o objetivo final da teoria do Piaget. E foi isso, meus queridos. Gostaram de estudar comigo hoje? Eu espero que eu vá bem na prova, trago atualizações no futuro. Mas eu gostei de aprender sobre isso, porque assim, eu nem imaginava que era assim. E tá sendo bem interessante essa matéria e esses conhecimentos que agora eu sei. Espero que vocês tenham gostado também. Comenta se você gostou, ou se você não gostou, pode comentar também, que eu não aceito críticas, né? Se você quiser, você tá livre. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.